Olá, meu terceiro ano B, como é que vocês estão? Bem, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de Geografia desta semana. E na nossa videoaula de Geografia desta semana, nós vamos continuar falando sobre os bairros. Mas antes, vamos fazer uma recapitulação, vamos fazer uma rememória do que nós já aprendemos sobre os bairros. Desde a nossa página 291, no nosso livro didático, nós já aprendemos o que são bairros. Nós sabemos que bairros são partes do município. Também vimos sobre os tipos de bairros. Descobrimos que existem 3 tipos de bairros: bairros residenciais, bairros industriais e bairros comerciais. E na penúltima aula, e na última também, nós vimos sobre os modos de vida de cada bairro, como é que os moradores de cada bairro vivem. Sabemos que existem pessoas que vêm de outros países, de outras regiões e trazem consigo sua cultura e trazem consigo os seus costumes, e com isso contribui com a cultura, com os costumes de um determinado bairro. Nós sabemos que existem bairros de imigrantes aqui no nosso país e nós já vimos tudo isso nas aulas anteriores. E nós temos aí na nossa página 297, onde eu convido você, meu aluno, para abrir o livro e realizar a leitura junto com tia Viviane, tá certo? Vamos lá? E diz o seguinte: no processo de migração, as pessoas levam para o lugar de destino a cultura e os costumes de seu povo, influenciando assim um lugar diferente daquele onde nasceu. Cultura e território, no entanto, podem estar ligados por um laço tão forte a ponto de que as tradições de um grupo apenas sobreviverem se ele permanecer no local de origem. Esse é o caso dos povos e das comunidades tradicionais. Uma das principais razões para o vínculo desses povos ao território é a atividade que exercem. De modo geral, os povos tradicionais praticam economia de subsistência, na qual as pessoas dependem dos recursos da natureza para sobreviver e, com isso, não buscam ganho monetário ou lucro. Há diversos povos considerados tradicionais no Brasil. Nós vamos falar um pouquinho, hoje na nossa aula, sobre esses povos tradicionais. Bem, existem pessoas que migram de países, de um país para outro, pessoas que migram de uma região para outra. Mas também existem aquelas pessoas que permanecem no local onde nasceram. E essas pessoas, esses povos, são chamados de povos tradicionais. Principalmente aqui no Brasil, existem várias dessas pessoas que permanecem no seu local de origem e que ficam lá trabalhando, e o seu trabalho é apenas para sua sobrevivência. É como eles falaram aqui no livro sobre a subsistência, Sobre a economia de subsistência, que é aquela economia onde as pessoas trabalham apenas para se sustentarem. Elas não trabalham para obter nenhum lucro, são apenas para se sustentarem. E nós temos aqui no nosso livro quatro tipos de povos considerados tradicionais aqui no Brasil. E o primeiro são os indígenas. São aqueles indígenas que nascem em uma tribo e permanecem nela. E durante a sua vivência, eles trabalham apenas para sobreviverem e viverem em harmonia. Os indígenas, apesar de cada tribo ter uma história e cultura únicas, como diz aqui o nosso texto, os povos indígenas têm um modo de vida característico e mantêm relações de subsistência, ou seja, trabalham apenas para sobreviverem. E eles fazem esse tipo de trabalho na natureza, produzindo artesanato, plantando
e os frutos que colhem do seu trabalho são apenas para as suas sobrevivências, tá bom? Então, os indígenas é um povo tradicional aqui do Brasil, que nasce em um local e permanece nesse local até os seus últimos dias de vida. Existem também os quilombolas, que, como diz aqui no nosso livro, são descendentes que residem em terras de antigos quilombos construídos por pessoas escravizadas fugidas. As tradições dos antepassados são preservadas e a agricultura é sua maior fonte de subsistência. Ou seja, os quilombolas são aqueles descendentes de escravos da época da colonização, da época da escravidão, aqueles escravos que conseguiram fugir e formar os seus quilombos, ou seja, as suas comunidades de escravos fugitivos que eram chamados de quilombos. Então, os quilombolas são descendentes desses escravos fugitivos que até hoje continuam nesses quilombos e trabalham com a agricultura, plantam para se sustentarem, para sobreviverem, tá bom? Então, os quilombolas também é um povo tradicional brasileiro. E existem também os sertanejos. E sabe onde é que os sertanejos vivem? Os sertanejos vivem no sertão, tá certo? No sertão do Nordeste, aqui na nossa região, na região Nordeste. E o seu modo de vida também e de subsistência está totalmente relacionado às condições naturais da região. Eles desenvolvem técnicas totalmente voltadas para a região onde mora. Então, é uma região seca, mas eles desenvolvem técnicas para armazenarem água durante a seca, para não passarem sede, já que muitos sertanejos já sofreram com a seca antigamente e ainda hoje sofrem. Só que hoje eles já conseguem desenvolver algumas técnicas para armazenar água em períodos de seca e eles também cultivam alimentos, eles trabalham com a agricultura e com a criação de gado. E esse trabalho é apenas o trabalho também para subsistência, apenas para sobreviver. Então, os sertanejos também são povos tradicionais brasileiros. E por último, nós temos o exemplo aqui no nosso livro dos caiçaras. Os caiçaras também é um grupo tradicional, um povo tradicional brasileiro. E os caiçaras é um grupo formado por pescadores da região litorânea do nosso país, ou seja, da região do litoral, a região onde é banhada pelo mar. E essa região é nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. E os caiçaras, eles vivem nessas regiões e sobrevivem da pesca, tá bom? Essas populações, como diz aqui no texto, vivem das pescas e também dos recursos naturais encontrados em seu território, pesca, artesanato. Então, eles usam aquilo que a natureza dá para produzirem algo para sua sobrevivência. E essas pessoas, esses povos tradicionais brasileiros, eles vivem aqui no nosso território brasileiro, tá, pessoal? Os indígenas vivem nas suas tribos, os quilombolas nas regiões onde existiram quilombos, os sertanejos vivem na região do sertão, aqui no Nordeste, aqui na nossa região no Nordeste, e os caiçaras eles vivem mais na região litorânea, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. E todos desempenham uma função e os seus costumes, a forma como eles vivem, fazem parte da cultura brasileira. Eles contribuem com a cultura brasileira da forma como eles vivem.
Ok, pessoal? E esses povos tradicionais brasileiros têm muito o que contar, tem muito da forma como eles vivem, os costumes que eles praticam, tem muito o que acrescentar na nossa cultura. Então, eles vivem do seu modo diferente, da mesma forma que cada bairro realiza atividades diferentes, ninguém vive igual a ninguém. Esses povos tradicionais brasileiros também vivem de sua forma, de uma forma individual, seus costumes formam uma cultura individual que cada um contribui com a cultura geral, do povo brasileiro. Tá bom, meus amores? E foi sobre esses povos tradicionais brasileiros que nossa aula veio falar hoje, que eu vim aqui explicar um pouquinho mais sobre esses povos tradicionais brasileiros, tá bom? Nós temos aí na página 298 uma pesquisa, onde essa pesquisa ela deverá ser feita depois da aula, tá certo? Você vai realizar essa pesquisa junto com os seus responsáveis, mas essa pesquisa ela deve ser realizada no final da aula para aqueles que estão apenas de forma remota. Eu ainda vou fazer um vídeo complementar explicando sobre essa pesquisa, tá certo? Que será a aula escola. Aqueles que estão vindo para a escola não precisa realizar agora. Eu ainda vou fazer uma preparação, vou dar uma aula preparatória explicando como essa pesquisa vai acontecer na sala de aula e depois disso é que vocês vão realizar a pesquisa, tá certo, meus amores? De início, tivemos essa aula introdutória, onde eu expliquei um pouquinho sobre os povos tradicionais, onde vocês ficaram sabendo um pouquinho mais sobre esses povos que cultuam, que vivem suas tradições aqui no nosso território brasileiro. Cada um do seu jeitinho, vivendo da sua forma. Então essa foi nossa videoaula de geografia desta semana. Eu agradeço a todos pela atenção, desejo a todos um ótimo dia de estudos e é isso, meus amores. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!